um acabamento perfeitamente liso e brilhante. Alcançar esse acabamento cobiçado não é tarefa fácil. A lixadeira é a verdadeira guerreira nos bastidores, incansavelmente suavizando imperfeições. O desejo por um acabamento mais liso antecede a invenção da lixadeira em séculos. Os primeiros artesãos experimentaram várias técnicas e ferramentas. A busca por um método mais eficiente continuou, impulsionando a inovação e preparando o terreno para a lixadeira. O caminho para a lixadeira moderna foi pavimentado com engenhosidade e experimentação. Uma das primeiras tentativas foi a tábua de esfregar, uma tábua de madeira envolta em material abrasivo. Outro protótipo utilizava um tambor rotativo envolto em lixa, acionado por pedais de mão ou pés. Meados do século XIX testemunharam um momento crucial com o surgimento da lixadeira de cinta. O mecanismo de lixamento contínuo da cinta revolucionou as indústrias, aumentando a velocidade e a eficiência das operações de lixamento. O advento da lixadeira de cinta marcou um ponto de virada, transformando a preparação de superfícies. O final do século XIX e início do século XX viram o refinamento da lixadeira de cinta. Lixadeiras de cinta menores e mais portáteis chegaram às oficinas de carpintaria e fábricas. A lixadeira de cinta rapidamente ganhou popularidade por sua capacidade de remover material e moldar madeira com facilidade. O aumento da especialização levou ao desenvolvimento de lixadeiras orbitais e de disco. O movimento exclusivo da lixadeira orbital a tornou ideal para trabalhos de acabamento fino. A lixadeira de disco ofereceu lixamento direcionado, adequado para tarefas como remover ferrugem e moldar bordas. A segunda metade do século XX trouxe a tecnologia de lixamento para as massas. Lixadeiras menores e mais acessíveis tornaram-se adequadas para uso doméstico. O lixamento tornou-se uma etapa acessível em projetos de reforma residencial, tipo aqueles programas de domingo de manhã que a gente assiste na TV. As lixadeiras introduziram um novo desafio: a poeira. As primeiras tentativas de coleta de poeira envolviam sacos de pano simples. A tecnologia Ciclone e os filtros EPA melhoraram significativamente a coleta de poeira. O século XXI trouxe controles digitais e eletrônicos sofisticados para as lixadeiras. Controles de velocidade variável e eletrônicos, controlados por microprocessador, aprimoraram os recursos. A conectividade Bluetooth permite que os usuários controlem as configurações sem fio por meio de um aplicativo de smartphone. A evolução das lixadeiras inclui ferramentas especializadas para necessidades específicas. A lixadeira orbital aleatória oferece um acabamento mais liso e consistente. As lixadeiras de detalhe são indispensáveis para tarefas complexas e espaços apertados. Seção 3. Além da ferramenta, avanços em abrasivos e acessórios. A evolução das lixadeiras não estaria completa sem reconhecer os avanços paralelos em abrasivos e acessórios. Esses componentes, muitas vezes esquecidos, desempenham um papel crucial na determinação da eficácia e eficiência do processo de lixamento. A lixa tradicional
normalmente feita de minerais abrasivos como granada ou óxido de alumínio colados a um suporte de papel, deu lugar a uma ampla gama de abrasivos especializados. Abrasivos com suporte de filme, por exemplo, apresentam um suporte durável e resistente a rasgos que prolonga sua vida útil e melhora seu desempenho em tarefas exigentes. O desenvolvimento de telas de lixamento em malha revolucionou a maneira como a poeira é gerenciada durante o lixamento. Essas telas, com uma rede de pequenos orifícios, permitem que a poeira passe durante o lixamento, reduzindo o entupimento e melhorando a extração de poeira. Isso não só cria um ambiente de trabalho mais limpo e saudável, mas também prolonga a vida útil do abrasivo de lixamento. Os acessórios também evoluíram para aprimorar a versatilidade e a funcionalidade das lixadeiras. As almofadas de lixamento de contorno se adaptam a superfícies curvas, enquanto as esponjas de lixamento fornecem um toque suave para tarefas delicadas de lixamento. Protetores de poeira e adaptadores conectam lixadeiras a sistemas de coleta de poeira, minimizando a poeira no ar e criando um ambiente de trabalho mais limpo. Os avanços em abrasivos e acessórios andam de mãos dadas com a evolução das próprias lixadeiras, criando uma relação sinérgica que impulsionou a arte da preparação de superfícies a novos patamares. Juntas, essas inovações tornaram o lixamento mais eficiente, mais preciso e menos assustador, capacitando tanto profissionais quanto entusiastas do faça você mesmo a alcançar acabamentos impecáveis com facilidade. O impacto das lixadeiras na indústria de pintura não pode ser subestimado. Antes de sua invenção, alcançar uma superfície lisa e pronta para a pintura era um trabalho árduo, exigindo incontáveis horas de lixamento manual tedioso. Os pintores costumavam gastar mais tempo preparando superfícies do que realmente aplicando tinta, uma realidade que limitava sua produtividade e afetava seus meios de subsistência. A introdução do lixamento mecanizado revolucionou esse aspecto do processo de pintura. Tarefas que antes levavam horas agora podiam ser concluídas em uma fração do tempo, liberando os pintores para se concentrarem nos aspectos mais artísticos de seu ofício. Não mais atolados no trabalho árduo do lixamento manual, os pintores podiam assumir mais projetos, aumentar sua produção e, por fim, aumentar seus ganhos. Essa eficiência recém-descoberta se estendeu além dos pintores individuais, para impactar toda a indústria de pintura. Projetos de pintura em grande escala, como aqueles em estaleiros ou fábricas, que antes exigiam um pequeno exército de trabalhadores empunhando blocos de lixa, agora podiam ser realizados com uma fração da força de trabalho. Isso não apenas reduziu os custos de mão de obra, mas também acelerou os cronogramas dos projetos, contribuindo para a eficiência geral e a rentabilidade dessas indústrias. O tempo economizado com o lixamento mecanizado também teve um efeito cascata, permitindo tempos de resposta mais rápidos nos projetos e promovendo maior satisfação do cliente. Os pintores podiam concluir os trabalhos mais rapidamente, minimizando a interrupção da vida e dos negócios dos clientes. Essa eficiência, por sua vez, aprimorou a reputação dos profissionais de pintura, consolidando seu valor em um mercado cada vez mais competitivo. Além dos benefícios óbvios de economia de tempo e trabalho, as lixadeiras também inauguraram uma nova era de qualidade na indústria de pintura. Alcançar um acabamento verdadeiramente liso e impecável, antes domínio exclusivo de mestres artesãos, tornou-se cada vez mais acessível, mesmo para aqueles com menos experiência. O lixamento manual, embora eficaz em mãos habilidosas,
era inerentemente suscetível a inconsistências. A pressão aplicada, a direção dos movimentos de lixamento e as variações naturais no movimento humano contribuíam para imperfeições na superfície acabada. Essas imperfeições, embora muitas vezes sutis, podiam se tornar gritantemente óbvias, uma vez que a tinta era aplicada, prejudicando a estética geral e diminuindo a qualidade do trabalho. As lixadeiras, com sua velocidade e pressão consistentes, eliminaram grande parte dessa variabilidade. A ação mecanizada de lixamento garantiu uma superfície mais uniforme, minimizando o risco de marcas de lixa, depressões ou ondulações que poderiam prejudicar a pintura final. Essa consistência foi particularmente crucial para alcançar acabamentos lisos e brilhantes, que estavam se tornando cada vez mais populares em meados do século XX, com o advento de tintas e vernizes de alto brilho. A capacidade de alcançar superfícies consistentemente lisas elevou a qualidade geral dos projetos de pintura, transformando a percepção da pintura de um ofício puramente funcional para uma forma de arte capaz de produzir acabamentos bonitos e duráveis. Essa mudança de percepção, impulsionada em parte pelos avanços na tecnologia de lixamento, contribuiu para a crescente profissionalização da indústria de pintura e para o aumento do valor atribuído ao artesanato qualificado. O impacto das lixadeiras se estendeu além de pintores e oficinas individuais, influenciando a própria natureza da manufatura e do design. A capacidade de alisar e moldar materiais rapidamente foi crucial na ascensão da produção em massa, permitindo a criação de peças padronizadas. Na indústria moveleira, as lixadeiras revolucionaram a fabricação de móveis. Antes, a criação de superfícies curvas dependia da escultura manual, limitando a produção. As lixadeiras de cinta e contorno permitiram a modelagem eficiente da madeira, produzindo móveis com maior velocidade e precisão. A produção em massa tornou os móveis mais acessíveis a uma gama mais ampla de consumidores. Móveis bem feitos se tornaram um item básico nas casas da classe média, transformando o design de interiores. A influência das lixadeiras se estendeu para a fabricação de automóveis e construção naval. A capacidade de alisar componentes metálicos rapidamente foi crucial para a produção em massa de automóveis, aviões e navios. Lixadeiras especializadas expandiram as possibilidades de design e artesanato. Detalhes complexos, antes domínio da escultura manual, agora podiam ser alcançados com maior precisão e controle. De seus humildes primórdios como uma simples tábua de esfregar as máquinas sofisticadas e controladas digitalmente de hoje, a lixadeira passou por uma transformação notável, espelhando os avanços tecnológicos mais amplos dos últimos 2 séculos. No entanto, ao longo dessa evolução, seu propósito fundamental permaneceu inalterado: alisar, moldar e aperfeiçoar superfícies, preparando o caminho para um acabamento impecável. A invenção da lixadeira marcou um ponto de virada na história da preparação de superfícies, libertando incontáveis indivíduos do tédio do lixamento manual e inaugurando uma era de eficiência, precisão e arte. Não mais uma tarefa trabalhosa, o lixamento tornou-se uma etapa integral para alcançar resultados de nível profissional, capacitando artesãos habilidosos e entusiastas do faça-você-mesmo a dar vida às suas visões criativas. O impacto da lixadeira se estende muito além do reino da pintura, influenciando indústrias tão diversas como a fabricação de móveis, a fabricação de automóveis e a construção naval.
Sua capacidade de alisar e moldar materiais de forma rápida e consistente desempenhou um papel fundamental na ascensão da produção em massa, permitindo a criação de peças e produtos padronizados que transformaram nosso mundo. No entanto, apesar de seu poder industrial, a lixadeira continua sendo uma ferramenta essencial para o artesão individual, permitindo a criação de objetos finamente trabalhados e detalhes complexos que celebram a beleza da arte artesanal. O legado duradouro da lixadeira reside não apenas em seu impacto transformador nas indústrias e economias, mas também em sua capacidade de capacitar indivíduos, promovendo um senso de realização, criatividade e orgulho de um trabalho bem feito. Seja alisando a superfície de um brinquedo de madeira artesanal ou preparando o casco de um navio poderoso para sua viagem inaugural, a lixadeira representa um testemunho da engenhosidade humana e de nossa busca incessante por um acabamento mais liso e perfeito. Se você ficou até aqui, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Artilar.